Agora, chegamos na parte mais importante, que são os recursos didáticos. Lembra lá no início da aula que eu falei que o que mais muda para transpor uma aula presencial para aula online são os recursos didáticos? É a didática? E a didática é composta de recursos didáticos? Então, vou te dar agora os recursos didáticos que você vai precisar para dar aulas online com excepcionalidade na qualidade, com excepcional qualidade. Primeiro, eu vou falar aqui de 3 tipos de recursos didáticos. Sim, essa aula vai longe ainda, mais uma meia hora de aula. 3 tipos de recursos didáticos: expositivos, interativos e complementares. Mais uma vez, essa definição que eu vou dar aqui para vocês é uma definição universal de um doutor em currículo, um doutor em pedagogia? Não, longe de mim. Eu só vou dar aqui uma definição o suficiente para a gente poder continuar com as aulas e aprender a dar aulas online. Então, expositivo, interativo e complementar. Recursos didáticos, existem 3 tipos. Dos que eu estou falando aqui, novamente, não sou o rei da razão e o mestre da razão. Expositivo, interativo e complementar. O que é cada um deles? O expositivo é aquele momento que você vai utilizar para expor um conteúdo, como se o seu aluno tivesse 100% passivo, né? Então, aquela aula de faculdade. Sabe a aula de faculdade? Né? Para quem faz para quem cursou ou está cursando, enfim, já teve aquela aula que o professor só fica na frente falando, às vezes passa um slide, né? Eu já fiz faculdade de Ciências Sociais, então tem muito disso. O cara fica ali na frente, ele só fica falando. Isso é exposição pura, quando você expõe o conteúdo. Isso é uma forma de ensino. Existe um recurso didático expositivo. Precisa ser chato essa exposição? Não. Precisa ser maçante? Não. É uma maneira de fazer, tá? É a melhor maneira de fazer? Depende do momento, depende das circunstâncias, depende de tudo. Então, recurso didático expositivo. Recurso didático interativo é aquele recurso didático que você vai utilizar para interagir com o aluno. Em que você vai expor uma coisa, ele vai falar outra, você vai perguntar, ele vai responder, você vai dar um questionário, ele vai responder o questionário, você vai pedir para ele marcar isso, você vai pedir para ele fazer exercício, você vai pedir para ele, sei lá, riscar junto contigo alguma coisa, fazer junto contigo uma coisa, tocar alguma coisa, dançar alguma coisa. Não importa o que você ensina, você vai pedir para o aluno fazer algo. Se o aluno agir, há uma interação. Então, existe o recurso didático interativo. Recursos didáticos complementares, eu chamei aqui, são aqueles que são extra-aula. Extra tempo, momento de aula. Então, se você vai pedir para o aluno fazer algo em que você não vai estar ao vivo com ele, eu chamei aqui de recurso didático complementar. Anotado até aí? Entendido até aí? Vamos começar com o expositivo. Muitos recursos didáticos vão servir para os 3, tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou, no expositivo, eu vou falar de muitos, e no interativo eu vou citar aqueles que eu já tinha falado, que eu já tinha explicado, e no complementar a mesma coisa. Vamos seguir daqui. Expositivo. Como você vai expor seu conteúdo? Majoritariamente, na maioria das vezes, é compartilhando a tela durante a sua aula. Então, você vai estar dando a aula com o aluno, tal como eu estou dando aula com vocês, só que além de o aluno te ver, você vai compartilhar a tela com ele. Você pode expor um conteúdo só com ele te vendo? Sim, só que daí é simplesmente sem nenhum recurso didático, além daquele básico, né, audiovisual que eu já tinha explicado. Então, recursos didáticos, ferramentas, você vai compartilhar majoritariamente, na maioria das vezes, quer dizer, para recurso didático expositivo, você vai compartilhar a tela do seu computador durante a aula. Então, lá no Skype ou no Zoom vai ter um botãozinho escrito compartilhar tela. Quer fazer isso, aprender a fazer isso, clique, calma que eu já vou te explicar como. Então, daí vão ter ferramentas que quando você compartilhar a tela do seu computador, você vai abrir no seu computador. Porque pensa, compartilhar a tela do computador significa que o seu aluno estará vendo a sua tela
como se ele fosse você. No celular dele, quando ele estiver na sua aula, ou no computador dele, ele estará vendo, além da tela dele, a sua tela do seu computador. E daí, tudo que você abrir na sua tela, ele vai conseguir olhar também. Então, você vai abrir lá um documento de texto, por exemplo, ou abrir uma lousa virtual, ou abrir slides, ou abrir um mapa mental. São esses aqui que eu listei de exemplo. Tá? E assim você pode dar uma aula expositiva. Então, por exemplo, um documento de texto. Você pode ir escrevendo enquanto você dá a sua aula, ou preparar um documento de texto no Word ou no Google Docs. Vai variar com o quê? Com o quê? Com a ferramenta de armazenamento que você escolheu. Se você escolheu o OneDrive, você faz no Word. Se você escolheu o Google Drive, você faz no Google Docs, certo? Então, você vai utilizar ali um documento de texto simples, em que você vai criar tópicos. Repare, não é texto, é tópicos. Não é um texto gigantesco que você vai ler junto com o aluno, pelo amor de Deus. Se você vai ler um texto com o aluno, entrega para ele ler de uma vez. Ou grava você lendo e entrega para ele. São tópicos que você vai utilizar para se guiar e para guiar visualmente o aluno ao longo da sua aula, através de um documento de texto. Beleza? Isso é uma maneira. Outra é uma lousa virtual, onde você vai dar a sua aula e você vai poder desenhar, você vai poder colocar imagens, você vai poder mexer, riscar e fazer como se fosse uma lousa como aquela lá atrás que vocês estão vendo. Igualzinho, só que ela é virtual e não física, certo? Depois, isso é uma lousa virtual. É outra possibilidade de recurso didático expositivo. Outra possibilidade de recurso didático expositivo são slides. Daí tem o PowerPoint, se você está na Microsoft, pela linha da Microsoft, se você utilizou o OneDrive, ou tem o Google Apresentações, se você é da linha do Google Drive. Beleza? Slides. Todo mundo sabe o que são slides. As antigas lâminas, né? Que a gente passava, a gente botava ali na luz e passava e mostrava ali na parede branca, né? Aquelas lâminas que a gente colocava foto embaixo, né? Aquilo se transformou no digital para aqueles slides que a gente passa um botãozinho, vai passando aqueles slides. Não precisam ser chatos, você pode fazer slides de qualidade, você pode fazer slides bons, slides bonitos, e você pode ter uma aula expositiva passando slides, certo? A lousa virtual, tem dicas de lousa virtual? Desculpa, eu esqueci de falar. Na linha da Microsoft, tem a Microsoft Whiteboard. Então, se você utiliza a Microsoft, você pode utilizar a Microsoft Whiteboard. Se você utiliza o Google, você utiliza o Google Jam. Então, são essas duas lousas virtuais que já vão ter uma ótima integração com as outras ferramentas que você já vai utilizar. Vou até escrever aqui, já que vocês estão pedindo tanto, vou escrever os nomes aqui. Microsoft Whiteboard. Só porque eu sei que tem 1 bilhão de professor de inglês aí, eu tô com medo de errar o nome. Mas se eu errar, vocês vão me compreender. E Google Jam. São essas duas ferramentas. Então, se você está lá compartilhando, organizando as suas aulas pelo OneDrive, utiliza a Microsoft Whiteboard. Se você está compartilhando as suas aulas pelo Google Drive, você utiliza o Google Jam. Beleza? São as minhas indicações de lousa virtual. Existem outras? Óbvio, existem 550 mil lousas virtuais, tá?